Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sétimo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Cultura e Interdisciplinaridade. Olá, meu nome é Tatiana Martins, eu sou aluna do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Santa Maria. Trago aqui hoje, então, um recorte da dissertação que vem sendo desenvolvida, intitulado Entre a Espada e a Serpente, Fé, Símbolo e Narrativa na Peregrinação de João Luiz Poçobon. João Luiz Poçobon, então, ele nasceu em 12 de dezembro de 1904 em Ribeirão, distrito de São João do Polesne, e faleceu de forma abrupta em 27 de junho de 1985, aos 80 anos. João Luiz Poçobon, então, era residente da 4ª Colônia de Imigração Italiana do Rio Grande do Sul, que é uma região aqui conhecida, né, principalmente por um traço muito forte do catolicismo, porque esses imigrantes, quando eles vieram para a região, eles vieram em busca de melhores condições de vida e não foi o que eles encontraram quando chegaram. Eles não tiveram que trabalhar para custear tanto a própria vinda, eles já chegaram então devendo, e trabalhar para custear então a vinda de congregações religiosas para passar para eles os dogmas da fé. Então, quem vem para essa região é a Congregação dos Padres Palutinos, né, que vai então liderar muitas das obras dessa região. Construindo então um social em torno, né, desse religioso. O São João Luiz Poçobon, ele vai passar por muitas questões durante a vida dele, principalmente a questão da perda de visão, né? Então, ele não vai conseguir ingressar no seminário, ele não vai conseguir trabalhar no serviço militar e vai ser recomendado que ele nem trabalhasse na lavoura. Com isso, então, ele se casa e abre um comércio, né? Abre primeiramente um restaurante com a sua primeira esposa, só que por questões de saúde dela, eles têm que se mudar para Santa Maria, então deixar a 4ª Colônia, e eles abrem um comércio, né, que é então, vamos tirar o sustento da família, né, tendo então 7 filhos. Nisso ele sempre foi muito envolvido em obras da igreja, ele sempre foi muito envolvido, né, com questões religiosas, mas vai ser somente em 1950 que ele vai ter o primeiro contato, então, com o movimento apostólico de Shansta, que é, então, quando ele vai encontrar um sentido, né, para a vida dele, segundo ele. Ele dizia que tinha uma grande saudade, que tinha algo nele que não cessava, independente do que ele conquistasse, do que ele adquirisse, que isso não passava, e ele encontrou na fé, então, né, o que lhe faltava. Bom, nisso, então, ele vai começar a estudar a proposta pedagógica do padre José Quintanich, né, fundador do movimento. Ele vai começar a se considerar um pobre servo, se comprometer a difundir, então, a devoção mariana, né. Ele vai começar essa campanha, então, a levar a imagem da Mãe Rainha de 11 quilos às famílias, escolas e presídios, para rezar com elas o terço, né. Então, ele carregava essa imagem nos ombros, né, e andava de casa em casa, de escola em escola, né. E essa campanha ela vai começar em 1950 e vai permanecer até sua morte, em 1985. Bom, voltando aqui, né, essa fotografia ali é provavelmente da Vila Nova de Caridade, que ele fundou, então, foi uma das suas ações, né, pensando, então, na vida comunitária, pensando em ajudar as pessoas, né, todo esse movimento de base, assim, e ele vai assinar os quadros, então, por exemplo, como o pobre servo, né, o pobre diácono, depois em 1972, quando ele vai se tornar um diácono, né, e o que seriam esses quadros, né? Quando ele começa a peregrinar, ele anotava tudo, ele tirava nota de tudo que ele fazia. Nisso, em 1955, ele vai conhecer um senhor, né, um rapaz, que vai ser quem vai desenhar para ele. Então, ele anotava anualmente, diariamente, e anualmente, né, uma vez por ano, ele se encontrava com esse rapaz e eles sintetizavam isso em quadros, né, que vão ser, então, nossos materiais iconográficos, as nossas fontes de pesquisa. Então, o que era o movimento apostólico de Shansta, né? O fundador do movimento de Shansta, José Quintanich, era parte da congregação palotina, né? E a congregação palotina ela foi criada por Vicente Palotti em 1875, durante um período de crise da Igreja Católica. A ideia dele, então, era tornar o catolicismo um pouco mais voltado ao leigo, com a participação do leigo. Só que isso não foi muito aceito na época. Nisso, né, quando ele falece, quem assume o seminário vai ser um padre de uma orientação um pouco mais rígida, mais hierárquica, né. E nisso, o padre José Quentinich entende as ideias do Palotti e tenta ressignificar isso, ele tenta trazer novamente isso em 1914, que é quando ele vai fundar o movimento apostólico de Shansta.
Então, a ideia dele, perante ali a Primeira Guerra Mundial, ele enxergava as coisas como via, né? Ele era muito crítico ao pensar mecanicista daquela época, que via as coisas como máquinas, pessoas como peças, né? Tudo muito robótico, né? Então, ele propõe uma liberdade interior, né? A autoeducação guiada por Maria, que seria, então, o sacerdote, ele vai trabalhar o seu próprio sentimento primeiro, as suas ideias, para depois sim ele se preparar e trabalhar isso com os outros. Essa era a ideia dele, e trazendo o leigo como um agente ativo, então, desse movimento. O primeiro marco do movimento, então, vai ser a fundação, né? E depois a prisão do Kentenich em Koblenz, sua deportação para o campo de concentração de Dachau, onde permaneceu confinado sob o regime nazista. O terceiro marco, então, em 49, no Santuário de Bela Vista, no Chile, que ele deixou uma carta ao episcopado alemão, resultando em seu exílio de 14 anos nos Estados Unidos. O quarto marco, em 1965, ele reconhecimento oficial do movimento apostólico de Schensta pelo Papa em Roma. Pensando nisso, então, a gente vai ter então os quadros do João Luiz Poçobon. Vão ser cerca de 30 quadros, né? Para cada ano do movimento. O quadro que a gente traz hoje, então, o Grande Sábio, ele é o marco, o quadro de 1965, né? A ideia, então, de trabalhar com esses elementos, trabalhar com essas iconografias, é a ideia que isso é, né? Representação, por exemplo, esse quadro representa a libertação da escravidão interior e o amor que transforma, né? Então, Santo Agostinho ele vai falar: não aprendemos pelas palavras, mas pelas coisas. Se não conhecemos a coisa, a palavra não nos informa nada. Se já conhecemos, o signo é inútil. As imagens eficazes provocam e mobilizam afetos, gerando respostas físicas e espirituais. Os símbolos e mitos pertencem à substância da vida espiritual. Não se pode extinguir o símbolo, pois ele é a condição para a possibilidade para a libertação. Então, ou seja, o que tem nesses quadros dele é toda a experiência religiosa dele. Por exemplo, a gente tem ali a pomba do Espírito Santo. Essa pomba ela só vai começar a aparecer nos quadros dele a partir de determinada data, porque antes disso ela não aparecia. E não aparecia porque ele não teve o contato com o Espírito Santo, segundo ele. E a partir de determinada data, ele vai começar a ter o contato e vai se sentir abençoado, né? Como se a campanha fosse abençoada pelo Espírito Santo. E por isso que aparece. A gente tem ali as mãos, né, segurando o santuário de Shansta. E o santuário de Shansta, ele sempre vai aparecer com pinheiros ao lado. E isso faz uma referência ao santuário de Shansta em Santa Maria, que é um local que tem pinheiros ao lado, né? Então, tudo é uma referência às coisas que ele vivia, né? Então, ele vai dizer, despir o homem velho e vestir o homem novo, renovação interior e busca da santidade. Ou seja, esse despir o homem velho e vestir o homem novo é referência ao padre Kentenich, né? Que é formar um homem novo dentro de uma comunidade nova, a partir daquele pensar ali. Então, se a gente fazer uma analogia para o padre Kentenich, essa serpente, ela seria o pensar mecanicista. E para o João Luiz Poçobon, era a falta de fé dos católicos daquela época, né? Era ele entender que as pessoas estavam se perdendo, ele entender que ele precisava daquele movimento levar a mãe rainha até as pessoas para que o mundo então fosse combater o caos, né, ele dizia. Bom, então a base da aliança de amor com Maria, né, entrega mútua que renova o batismo e transforma o cotidiano. O contexto então do padre Kentenich, né, aquele pensar mecanicista, né, e ele vai trazer então essa proposta de pensar orgânico, né, integrando fé, vida, natural e sobrenatural, que é o que o João Solon vai tentar então fazer nesse movimento dele, né? A espada, então, ele vai fazer como combate interior e acesse, né, cortar de si o que é face de Deus, o triunfo do bem sobre o mal. A serpente, né, as paixões ordenadas, a escravidão espiritual, símbolo ambivalente, que pode enganar ou curar, figura de Satanás, por exemplo, da psique inferior, a ser purificada, o azul celeste, que é a cor mariana ligada ao sagrado, pureza e elevação, que evoca o céu e a proteção divina. Os braços e mãos, né, a graça e força espiritual, cuidado e proteção de Maria, sustentam o santuário de Shansta como centro da irradiação. Então, para o padre Kentenich, né, essa serpente simbolizaria o pensar mecanicista, como eu havia dito, e fragmentador, desumanizante, e contrário à integração da fé e vida. E para o Poçobon é a perda de fé e a indiferença religiosa que para ele tinha que ser combatido, né? Então ele vai começar a atuar ali muito com as pessoas, vai começar a movimentar a comunidade, vai se tornar então um evento, esperar o João Luiz Poçobon com a mãe rainha nas costas, né? Levando em escolas, ele fazia então a reza do terço com famílias, com crianças, né? Era tudo muito organizado, esse movimento dele.
Então, em 1965, a campanha visitava 5.267 lares, legitimava 333 casamentos e contava mais de 300 mil textos rezados, gerando forte vínculo com famílias e crianças. Então, ele organizava as pessoas, ele unia, né, os casamentos, ele fazia todo esse movimento comunitário mesmo. E isso antecipava o princípio do Concílio Vaticano II, né, fé familiar missionária, protagonismo do leigo, compromisso social e diálogo com o mundo. Então, ele vai viver nesse período ali de contexto do Concílio Vaticano II, que, né, convocado pelo Papa João XXIII, propôs um agionamento que reconheceu a dignidade e a ação dos leigos, abriu-se ao comunismo e à justiça social. Ou seja, ele começa em 1950 com a igreja com aquele conceito mais hierárquico, né, aquela coisa mais fechada. E no meio disso, né, ele vai ser atravessado, então, pelas discussões do Concílio Vaticano II, que trazem o leigo, então, para dentro da igreja. E ele vai ver exatamente por esse período. E é por isso que ele vai dizer que ele teve período, inclusive, de incompreensões entre 1956 a 1969, ele vai considerar como um período de incompreensões, que foi o período, então, que ninguém entendia ao certo, né, era muito dividido, não entendia ao certo o que ele estava fazendo, se aquilo ali era correto, se não era. Ele sofreu com algumas proibições de bispos daquela época, que também é, era uma consequência do que o padre Kentenich estava vivendo quando ele foi preso, ele foi exilado, a, a proposta dele foi muito julgada, né? E isso teve consequências para todo mundo, né? Então aqui acabaram tendo certo um certo combate assim com essa ideologia de chance em determinado período, né? Justamente por causa desses questionamentos. Mas o João Luiz Poçomol, ele não via isso como uma perseguição, ele via como posições diferentes, né? Ou seja, eram apenas posicionamentos diferentes e isso para ele estava tudo bem. Ele precisava mostrar que aquele posicionamento dele também era correto, e era isso que ele tentava fazer, né? E a gente vai ter também o contexto aqui de Santa Maria, da Nossa Senhora Medianeira, que naquela época ela começou a ser muito legitimada na região. Então, o bispo não entendia por que que ele estava fazendo um movimento que trazia uma outra, né, Nossa Senhora, sendo que já tinha Nossa Senhora Medianeira na região. Então, isso também foi uma questão de embate que trouxe alguns problemas para o João Esposobon naquele período, né? Mas isso tudo, né, como ele conhece, como ele reconhece nos quadros, inclusive, ele coloca, né, que foi abençoado por Dom Antônio Reis em 1954 e 1960, pelo Dom Luiz Vitor Sartori em 1957 e 64, né? Então ele sofreu incompreensões, mas ele ainda teve alguns respaldos, né? Então foi alguns conflitos no campo religioso mesmo. Para concluir, então, Poçobon reconhece o padre José Kentenich como principal referência sobre a proteção da mãe e rainha de seu santuário. Ele quer levar o grande bem, que todos descobrissem o grande segredo para a santificação. A santidade vivida no cotidiano, nos pequenos gestos e na fidelidade. Vicente Palotti, então, sofreu incompreensões quando ele propôs a atuação missionária aberta ao laicato, e o Kentenich a pedagogia julgada, com exílio imposto por autoridades eclesiásticas, e depois o Poçobon, que sofreu dificuldades no campo religioso, por vezes desacreditado ou desautorizado. Né, o perfil leigo, casado, simples, peregrinando com a imagem nos ombros, né, destoava da imagem tradicional do evangelizador na estrutura hierárquica. A situação, então, transcendia o que se esperava de um leigo, ensinando fronteiras simbólicas entre a fé popular e a autoridade institucional. Relações de Poçobon, então, como uma transição entre uma igreja clerical e uma igreja de comunhão, né? A renovação do Concílio Vaticano II, então, como uma flor inesperada da primavera e novo Pentecostes, né, pelo Papa João XXIII. A igreja reafirma, então, a missão de iluminar o mundo como mãe e mestra. Em 1955, antes de falecer atropelado, né, ele foi honrado, então, por João Paulo II como um moderno pastoralista. Em 2009, abertura do Tribunal Eclesiástico para a beatificação e canonização, e em junho de 2025, reconhecido pelo Papa Leão XXIII como venerável por viver virtudes heróicas, a fé, a caridade, a esperança, a justiça e a prudência, né, a custo de grandes sacrifícios. E por fim, então, uma frase dele: pobre João, ajoelhado sob o sol da terra, curvado, a beija com gratidão, a mãe e rainha, pela graça grandiosa de peregrinação dos 15 anos. E ainda ajoelhado, peço que continue me aceitando, assim como eu sou. Muito obrigada aqui nas suas referências, né? E muito obrigada pela oportunidade de participação no evento. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Património, Arquitetura e Memória Fluminense.
Programa de Pós-Graduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.